Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 28 de agosto de 2017 de alguns pares de moedas e índices. Antes de darmos início à nossa análise da semana, gostaria de lhe fazer um convite a participar do terceiro CBT, terceiro Congresso Brasileiro de Traders, o maior evento do Brasil sobre traders. Será realizado nos dias 11 e 12 de outubro em São Paulo. Através do site www.youtrading.com você tem todas as informações e inscrição através do site. Será um evento diferente dos outros anos, tá? Um evento onde nós teremos operações ao vivo com os palestrantes e uma grande oportunidade para você estar conhecendo, né, outros traders e fazer troca de informações, ok? Aguardo você lá. Iniciando a nossa análise, vamos atualizar então o nosso relatório COT com base no que nós analisamos na semana passada. Eu já fiz os apontamentos, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui nós temos a semana passada, o resultado onde nós selecionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos financeiros, onde um deu negativo e o restante 1, 2, 3, 4 positivo e um neutro. Neutro ficou no 0 a 0, não ganhou e nem perdeu, perfeito? E logo abaixo o apontamento em pontos, okay? Resultando aí em 1.142 pontos positivo, totalizando aí um acúmulo já nessas semanas acompanhadas de 50.133. Lembrando que é um sistema que nós fazemos apenas um apontamento sem nenhum tipo de estratégia, abrimos na abertura do mercado e fechamos na sexta-feira no fechamento do mercado, perfeito? Sendo que a forma correta para utilizar esse relatório é dentro de uma estratégia no intraday, por exemplo, se você é um day trade ou scalper, ou trabalhar a favor, né, dessa sinalização de sentimento do mercado, ou seja, ele está mais comprador, eu vou comprar, está mais vendedor, eu vou vender. Dessa forma é possível, né, alcançar melhores resultados seguindo o fluxo maior do mercado. E para a próxima semana, selecionei aqui a Libra, venda, o AUD compra e o ouro compra. A grande maioria, tá, o restante das moedas que nós analisamos está bem indeciso, tá? Então dentro da nossa metodologia aqui não está pendendo, né, muito nem para um lado maior comprador ou vendedor. Nós podemos analisar através de cada moeda, por exemplo, nós temos aqui o índice do dólar. Vamos direto para o gráfico, que visualmente é mais fácil de interpretar. Então nós temos aqui, ó, força compradora e vendedora, vermelho, lembrando que é força vendedora, e verde, força compradora. Estão os dois aí na última semana com uma inclinação para baixo, ou seja, diminuindo, apesar do volume estar estável, mas não está numa predominância de força. O euro está bem lateralizado, nós podemos ver, ó, os compradores lateralizados, os vendedores lateralizados, e o volume também nem aumenta nem diminui, está lateralizado. Então não é interessante para estar tomando posição, principalmente para aqueles que querem tomar a posição, fazer um swing, fazer um position mais a longo prazo. Então não temos nenhum tipo de sinal. Já a Libra, nós temos aí, por que eu selecionei ela para venda? Nós podemos observar um aumento dos vendedores, okay? Uma certa estabilização dos compradores, que nós podemos observar, ó, através do fluxo aqui, ó, 61 mil compradores e 107 vendedores, ou seja, nós podemos observar que os vendedores já estão ultrapassando, está aumentando, né, significativamente aí nas últimas semanas, já uma média acima de 129%. Perfeito? Então por isso, e o volume, e olha que interessante, e o volume aumentando. Essas são condições ideais, por isso que eu selecionei então a Libra para venda. O AUD, que foi também selecionado, o AUD compra. O porquê? Nós temos aí uma redução
dos vendedores, ainda temos uma elevada aí, condição por parte dos compradores. O volume não tá, vocês podem observar que diferente da Libra lá, que nós temos o volume aumentando, aqui nós temos o volume diminuindo, até porque nós tivemos uma redução do fluxo comprador, mas nós podemos observar que está em 91 mil, né, enquanto que os vendedores estão em 31 mil, ou seja, uma superação aí dos compradores. Então por isso que a gente mantém, né, tá, essa expectativa de alta do Audi. O CAD também não está interessante, podemos observar volume comprador caindo, volume vendedor caindo e volume geral caindo. Então o Ien, ele está diminuição do fluxo vendedor, aumento do fluxo comprador, mas ainda bem longe, né, de um nível de cruzamento, e o volume diminuindo. Apesar de estar sinalizando aí um aumento da força compradora, eu não selecionei, até porque o nosso índice de força lá está bem abaixo do que é interessante. Nós temos ainda um fluxo vendedor bem alto, 119 mil, em contrapartida 45 mil dos compradores. Então, não selecionado, só para a gente, vamos lá em resultado. Ien. Aqui nós temos em 11,62%, não está interessante, não houve uma mudança significativa de 12% para 11%, menos 3%, então não está interessante nem para compra nem para venda o Ien. O NZD também está terrível, está volume diminuindo, compradores diminuindo e vendedores aí bem estabilizado. Aqui nós temos também um sinal direcional. O CHF está terrível também, olha como que ele está. Tá bem junto aqui, tá bem equilibrado, ok? 12 mil compradores, 14 mil vendedores, ok? Está num equilíbrio. Interessante é que essas linhas se distanciam aí, gerando uma discrepância de um lado, né, um desequilíbrio, um maior peso de um lado. SP500, nós temos compradores aumentando, volume aumentando e os vendedores um leve aumento. Não houve uma mudança significativa. Nosso índice de força, vamos ver aqui resultado. Nosso índice de força está bem baixo também, 5,20, então não está interessante. Vamos ver o ouro. O ouro já está, a característica do ouro. Nós temos as linhas bem distantes, comprador apontando para cima, aumentando, vendedor reduzindo, volume aumentando. Nós temos aqui 29.295 mil de compradores, em contrapartida 87 mil vendedores. Então nós vemos que o lado comprador está bem maior, né, e nosso índice de força está em 28, né? Era 27, semana passada nós sinalizamos compra, né? Realmente teve um ganho significativo e 28% aumentou pouca coisa, mas mantemos então a expectativa de compra. E o petróleo também neutro, está bem complicado ele, né? Houve uma redução dos compradores, um aumento dos vendedores, o aumento do fluxo, mas nós não temos uma sinalização através do índice de força, onde nós podemos, cadê o óleo? Também bem baixa, entre 8,63, semana passada manteve 8,43, perfeito? Lembrando que o nosso score de força tem isso aqui que nós estudamos, né? De 0,5 até 19 aí está praticamente 0,5 neutro, 0 a 5 neutro, 6 a 19 fraco, então é interessante acima de 20, a gente está analisando, ok? Vamos para o gráfico e vamos analisar agora a semana passada e a expectativa para a próxima semana. O índice do dólar. Tá? Eu gosto de analisar o índice do dólar, recebi até um e-mail porque eu analiso o índice do dólar, até porque ele tem uma correlação negativa com o euro, ok? Nós temos grande parte do euro que contribui para a cesta ali do índice do dólar,
portanto, ele tem uma correlação negativa. Enquanto nós temos o índice caindo, nós temos o euro subindo, então é interessante que eles estejam alinhados aí para estar na mão correta. Bom, semana passada, apesar do nosso índice de força ela não ter selecionado, tá, mas tecnicamente nós deixamos uma seta aqui com a expectativa de um movimento ainda de queda, houve uma correção, ok? Tocou nessa linha de resistência e nós temos uma linha que eu me lembre, acho que é no gráfico semanal, perfeito, gráfico semanal, uma linha de suporte, ok? Então a expectativa ainda é que ele venha testar essa linha de suporte. Nós temos um indicador aqui que sinaliza força também do preço, ele já estava cruzando, né, mesmo antes dessa forte barra de sexta-feira, okay? Já sinalizando uma possível continuidade de queda. Então, para a próxima semana, mantemos a expectativa, pelo menos até essa linha que nós temos que observar em períodos menores. Aqui nós estamos trabalhando gráfico diário para fazer uma análise um pouco mais longe, mas analisando no intraday gráficos de 1 hora ou 4 horas, analisar a formação do preço, ele vai ter realmente força para romper, ou aqui nós vamos ter uma reação aí por parte dos compradores. Bom, o euro foi que deixou, que estragou a nossa seleção lá, foi o único que fechou contra a expectativa, tá? Era uma expectativa de correção, ok? E o preço fechou já rompendo, né, o nível de 1.19000. No gráfico semanal, nós temos ainda um movimento a ser cumprido, que é um padrão harmônico, que nós desenhamos já há um bom tempo, mas a expectativa era de uma correção, tá? Uma correção pelo menos de algumas semanas aí, porque o preço pegasse novamente o impulso por ele ter subido com muita força, né, nas últimas semanas. O mercado ficou um pouco lateralizado, podemos ver aí 3 dias, 4 dias consecutivos sem fazer uma nova máxima, onde na sexta-feira, por notícias e dados econômicos dos Estados Unidos, informações na verdade, né, houve esse impulso aí do mercado, rompendo esse número redondo importante, 1.19. Olha que interessante, o nosso indicador aqui, dias antes, ele já vinha sinalizando o rompimento. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Bem antes, ele já rompeu acima de zero, tá? Acima do nível zero, ele rompendo, mostrando aí um possível rompimento dessa lateralização. Esse tipo de indicador ele funciona muito bem quando o mercado está lateralizado, ele sinaliza com antecipação esses movimentos de rompimento, que aqui foi um exemplo, né? Nós tivemos uma lateralização e o mercado já tinha rompido aí bem antes do último pregão de sexta-feira, esse rompimento. Bom, expectativa para o euro, tá? O COT está estabilizado, nós não temos uma sinalização interessante, nós temos uma análise técnica que nós temos que observar, então, na segunda-feira, tá? A formação, se o mercado vai realmente ter força para continuar fazendo esse movimento a próxima semana, ou ele vai voltar e começar a trabalhar abaixo. Trabalhando abaixo de 1.19000 é um número de resistência importante, não somente pelo número, mas como tecnicamente aqui, ó, no passado ele foi responsável por essa parada, okay? Então nós vamos confirmar se vai ser um rompimento aí verdadeiro ou vai ser um rompimento falso no início da semana. Ele trabalhando abaixo, eu vou buscar no intraday vendas, né? Ele trabalhando acima, continuação de força aí, até porque ele tem um movimento ainda a cumprir. O que seria interessante é uma correção, tá? Uma correção, pegar impulso dentro de algum padrão técnico para vir buscar esse nível mais alto de preço. A Libra versus o dólar. Bom, ele cumpriu certinho o padrão que nós vimos acompanhando, okay? Esse padrão harmônico, que era o morcego, ele bateu exatamente nesse nível. Deixa eu dar um zoom agora aqui. Aí, ó, exatamente nessa região, essa era uma zona de reversão e o preço reverteu. Okay? Para a próxima semana, a Libra, nós selecionamos para a venda, continuidade desse movimento de queda. Okay? Apesar que na sexta-feira nós tivemos um movimento altista, okay? Vamos traçar aqui alguns níveis de resistência importante. Aqui, ó, nível importante de
de resistência. Vou colocar a linha mesmo horizontal que fica melhor. $29,000. Não, ficou muito fora. 29.500. Pá. Perfeito, ficou num nível de resistência, tá? Em que o mercado ainda pode, iniciando a semana, vir testar essas regiões. Pode ser traçado também um FIBO para buscar regiões, zonas de interesse. Que aqui nós temos 38%, que vai estar mais ou menos coincidindo com essa resistência dessa LTA. Perfeito, vamos aguardar então a abertura e ver uma sinalização de preço, né, em H1, por exemplo, uma reversão para entrar nessa força vendedora que está predominando, principalmente no nosso fluxo do relatório corte. Vamos deixar nossa setinha para venda. O Audi nós temos no fluxo compra, sinalizando compra. Okay? Aqui nós podemos observar. Deixa eu apagar um pouco aqui essas linhas, tirar um pouco essa poluição de linha. São explicações que nós vamos fazendo nas análises. Bom, aqui era um padrão, okay? Nós tivemos um padrão de extensão, provavelmente um butterfly, onde nós tínhamos essa região, essa linha que nós traçamos aqui, que era a zona de reversão. O mercado bateu, chegou a romper, rompimento falso, e aqui deu uma boa, de um belo de um movimento aí corretivo, ok? Tecnicamente nós temos esse candle que sinaliza a força de compradores. Ele não foi anulado, esse candle, perfeito? Houve tentativa de perder os seus 50%, mas olha a reação por parte dos compradores. Okay? E no fluxo, tá, no relatório COT, nós temos um sentimento de compradores, um aumento semanal por parte dos compradores, um fluxo maior. O nosso sinalizador aqui de força também, olha que interessante, já está apontando para cima. Olha como que ele já mostra, apesar de uma lateralização, ele já está mostrando já há tempo um rompimento desse nível de resistência feito por essa lateralização. Perfeito? Então a expectativa é de alta para a próxima semana do Audi USD. O USD-CAD, dólar americano versus dólar canadense. O mercado ele continua ainda dentro do fluxo, apesar de eu não ter selecionado ele essa semana, mas ele continua bem comprador, o dólar canadense. Se ele está comprador, a expectativa é de queda do dólar CAD, pelo o CAD ser moeda cotação. Então nós temos um movimento contrário neste par de moeda, né? E o dólar é moeda base, então nós temos um movimento contrário. Então não selecionei ele no relatório, mas tecnicamente eu acredito ainda numa continuidade do movimento, e pelo menos até esse nível de suporte. Então, suporte que o mercado já testou aí no passado, e vamos ver a reação dele ele testando. Então, iniciando a semana, nós temos ainda 50 pips, né, 60 pips, 600 pontos para o mercado ainda vir testar esse nível de suporte. O USD-JPY, dólar versus ien, também não selecionei, no fluxo não está bem claro, e tecnicamente ele está tocando, ele está testando esse nível de suporte, 108.800. Nós temos uma lateralização, podemos ver o gráfico diário, praticamente sem romper, aí, sem fazer novas máximas e mínimas, apenas o rompimento, mas não fechando acima abaixo. Então nós temos o preço bem lateralizado. Eu acho interessante a gente aguardar, né, para quem utiliza algum tipo de setup aí no intraday, tomar cuidado porque ele está bem lateralizado. O nosso indicador aqui, ó, que está sinalizando uma divergência, apesar de a gente ter fundos mais baixos, o indicador ele não conseguiu fazer fundos mais baixos, sinalizando uma possível
aumento de força por parte dos compradores. Não cruzou ainda, né, o que não é interessante. Eu gosto quando nós temos uma lateralização e ele já esteja cruzando, sinalizando um movimento oposto, sinalizando um rompimento mais confiável. O NZD, o SD, nós temos no fluxo, nós não temos nenhuma sinalização ainda bem concreta também. Portanto, tecnicamente, eu acredito, até deixar já a seta aqui, um movimento de rompimento, tá? Vou ficar bem confortável em começar a trabalhar a venda NZD-SD quando ele romper esse nível de 0,72, ok? Nós temos aqui já um padrão também, para quem gosta de trabalhar figuras técnicas, um ombro, cabeça, ombro, okay? Aqui a linha do pescoço, ok? Ocorreu o rompimento, vou fazer mais bonitinho aqui. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Aqui nós temos a linha do pescoço, o seu rompimento, e nós podemos vir ter um teste agora nesse suporte, virou uma resistência, e o mercado fazer este movimento, ok? Então, mantém a expectativa técnica de queda. Então, esse é o gráfico semanal, legal, gráfico semanal. O nosso indicador de força e direção está mostrando, apontando para baixo. E no gráfico diário ele está trabalhando abaixo. Legal. SP500. SP500, também no fluxo nós estamos neutro, não deu nenhum sinal compra-venda no nosso score de força. Portanto, tecnicamente, eu acredito que se o preço não romper, tá? Se o preço não romper este nível, deixa eu deixar aqui já fixo, se ele não romper esse nível, não superar esse nível, ou seja, anulando este candle do dia 17, tá, dos vendedores, nós podemos ter a continuidade do movimento corretivo, desde que ele não rompa, não supere esse nível. Então vamos deixar uma setinha com expectativa de queda. Não pode superar esse nível. Ele superando esse nível aqui, descaracteriza, podemos vir ter o teste desse topo novamente. O ouro. O ouro nós temos um fluxo comprador, sinalizando compra. Vamos dar um zoom. Perfeito. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o mercado nesse topo, que é uma resistência. Já tocou uma, duas, três vezes. O que aconteceu agora na terceira vez? Nós podemos observar que ele bateu e não teve força suficiente para uma correção maior. Ou seja, nós estamos tendo uma acumulação nesse nível, okay? Uma possível explosão de rompimento. Okay? Nós podemos ter ainda o teste durante a semana, uma certa lateralização para voltar a romper. Gráfico semanal, olha que interessante, o nosso indicador já mostrando o rompimento. Legal, então, ouro, continuidade. Nós tínhamos selecionado semana passada para compra. E vamos manter a expectativa de compra. Bom, o GBP JPY, a solicitação de um amigo que deve estar acompanhando. Nós já iniciamos há umas 2 semanas. A análise do GBP JPY era uma expectativa de queda, ele continuou caindo, aqui nós traçamos alguns níveis, tá? Parece que ele está fechando um padrão harmônico. Aqui nós temos um padrão maior. Que foi essas linhas que eu tracei. E nós temos esse padrão menor, que eu já vou mostrar para vocês, que é um 38%, nós temos um morcego, um bet, que é em 886 a sua extensão. E ele tocou exatamente em 886. Deixa eu desenhar para que vocês consigam identificar esse padrão. Triângulo. Ponto X, ponto A, ponto B. Ponto B, ponto C. 38% aqui, ponto D, perfeito? Então esse é um padrão harmônico. Alvos para esses movimentos, nós temos esse nível, que é o ponto B,
e depois a base do padrão, okay? Que ele está invertido aqui, é um padrão de alta. Quando nós temos essa zona de reversão, o movimento é contrário, okay? Então, vamos ficar atento, okay? Aquela expectativa de queda que nós tivemos já está superada. Nós podemos ter uma correção para a continuidade desse movimento de queda. Okay? Então, nós estaremos trabalhando no intraday somente na ponta compradora, no GBP-JPY. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Podemos ter apenas uma correção, tá? Não estamos falando de movimento ainda contrário. Aqui nós temos uma LTB. Aqui já rompendo essa LTB, perfeito? Então, o interessante é aguardar essa correção e em algum momento aqui uma reversão para essa continuidade do movimento de baixa, até porque nós temos um padrão maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, perfeito? E houve a solicitação da análise do dólar versus real. Aqui nós temos um padrão que nós desenhamos já há um bom tempo, tá? Lembrando que a forma clássica de operar padrões harmônicos, tá? O pessoal identifica ele quando ele já está formado, né? Quando nós já temos uma formação do padrão. Eu particularmente, como eu já trabalho há um bom tempo, eu gosto de trabalhar o padrão harmônico na sua formação da perna C e D, ou seja, a forma clássica o pessoal opera quando ele bate nesse ponto D buscando reversão. Então, eles ficam aguardando esse momento até a formação, e aí a figura já está formada, tá? Visualmente é mais fácil de identificar. Eu normalmente gosto de trabalhar, tá? Buscando quando ele está em formação, está nesse ponto aqui, que é o ponto C. Okay? Ponto C. X, A, B, C e aqui o ponto D. Okay? Eu gosto de buscar essa impulsão do movimento. Como aconteceu para quem acompanha os vídeos há um bom tempo, esse padrão que foi desenhado aqui, ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. E nesse momento aqui, a gente só falava em venda. Eu falava, pessoal, aqui o SDBRL é venda, né? E aqui nós tínhamos o nosso alvo, okay? Que era a extensão do ponto D. Aqui, ó, um 786, um Gardner, perfeito? Então, essa era a expectativa de movimento, e aqui nós tínhamos, então, nós pegamos toda essa perna, nós conseguimos pegar todo esse movimento, por isso que eu gosto de operar o ponto CD, ok? Aqui nós analisamos, tá, a expectativa no ponto C, quando a gente falava aqui do ponto C, aqui, eu falava em movimento de alta, com base na formação desse padrão. E o que aconteceu? Não se formou. E o nome já fala, né? Padrão harmônico, ou seja, visualmente ele tem que ser harmônico. Você tem que olhar e conseguir identificar algum dos tipos dos padrões existentes, né? Os padrões clássicos. Então, o que nós fazemos aqui? Ele já descaracterizou. Então, nós podemos apagar esse padrão. E nós temos uma formação, tá? Muitos vão dizer que ainda é uma expectativa de movimento aqui, mas eu gosto de trabalhar ele de forma harmônica, como aconteceu aqui. E aqui nós já temos uma formação, nós temos, ó, ponto X, ponto A, ponto B. Forma, ponto B, ponto C e o ponto D, que nós vamos agora analisar que tipo de padrão que é este. XA. Até um 786. 786 nós temos um possível butterfly. O butterfly ele tem extensão entre 127 a 161. Ok? Agora nós vamos pegar esse ponto C com ponto B e pegamos a sua extensão também. Tem que estar 161
a 200 e vai estar muito desproporcional, ou seja, aqui nós tivemos dois níveis, né? Então a nossa zona de reversão, o nosso alvo seria esse. Para quem vai aguardar a formação do padrão, aqui vai ser ponto de reversão de venda. Vou apagar essas outras linhas. E para quem vai buscar esse padrão, e aqui nós temos um padrão menor ainda, que eu já identifiquei aqui, ó. Formas triângulo, ponto X, ponto A, ponto B. Sessenta e um, a gente pode ter um 786. Padrões dentro de padrões, tá? O que se torna mais confiável esses padrões. Ponto inserir. Que aí ele pode vir fazer uma reversão para continuidade do movimento. Então, expectativa, tá? Para o dólar real tecnicamente, até porque ele está muito fundamentalista, né? Depende de muitas notícias do Brasil, questão política, né? Que está bastante turbulenta, então ele é bem complicado de estar analisando tecnicamente. Mas dentro do que nós estudamos, os padrões, essa é a expectativa. Já há um bom tempo a gente vem, ele tem respeitado bastante esses padrões, tá? Então vamos analisando e vendo realmente se ele vai cumprir esses padrões aí a longo prazo. Okay, espero que você tenha gostado da nossa análise da semana. Não deixe de visitar o nosso site, unitrader.com.br. Em conteúdo gratuito, tem bastante conteúdo sobre mercado financeiro gratuito, de boa qualidade, né? E você gostando, depois nós temos a parte de conteúdo premium também, com cursos. Fique à vontade para estar entrando em contato e tirar eventuais dúvidas. Um forte abraço e até a próxima semana.